Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da coalizão abstêmia. Esse princípio é muito fácil de entender. Ele indica que os abstêmios tendem a se reunir, tendem a participar de reuniões, tendem a se identificar uns com os outros. E isso forma uma coalizão para enfrentar ou passar pelo processo de abstinência. Esse é um ponto. Esse é o princípio da coalizão abstêmia. Segundo ponto importante é que os grupos anônimos são quem aplica mais esse princípio. Porque existem as salas, existem as reuniões e lá os abstêmios se encontram. Todavia, existem abstêmios que não fazem parte dos grupos anônimos. Existem diversas outras espécies de abstêmios. Temos os abstêmios do sistema ideológico religioso. São pessoas que não vão em grupos anônimos, mas que estão inseridas dentro de um contexto religioso, que através da religião conseguiram manter a abstinência, né? Bom, existem também abstêmios que estão permanentemente em desvios. São, por exemplo, os abstêmios Superman, aquele abstêmio que simplesmente parou e não usa mais drogas nem álcool por vontade própria, nunca foi internado, nunca participou de grupos anônimos, não conhece técnicas e simplesmente está em abstinência. Se discute se eram ou não adictos, se discute se estavam apenas numa fase de uso abusivo e por isso conseguiram parar. Mas independentemente disso, eu gosto de pensar que eles são abstêmios também e que vieram da drogadição, no sentido mais amplo, mais estrito da palavra, que seria que vieram da adicção mesmo. Existem também os abstêmios de uma palavra em alemão que significa Wundermittler. São abstêmios do efeito milagroso. O que a palavra significa efeito milagroso. São os abstêmios que tomaram um medicamento e ficaram em abstinência. Esse pode ser um medicamento psiquiátrico, pode ser o chá do Santo Daime, pode ser bogaína, pode ser... tanto faz. Eles vieram, eles tomaram aquele composto e isso gerou um milagre de eles ficarem em abstinência. Veja, esses abstêmios existem, quer a gente queira ou não. E a ideia de formar um centro abstêmio é para reunir todos eles, todas essas diferentes formas de abstêmios e discutir sobre o fenômeno da abstinência. Livres de dogmas ou livres das suas origens. A gente quer entender o fenômeno da abstinência e ele está presente em diversos outras formas de abstinência. E essa foi a ideia de formar, que deu base, né, para que fosse formado o primeiro centro abstêmio, que fica em Curitiba, né, e foi formado pelo terapeuta José Plínio do Amaral Almeida, né. E as pessoas podem comparecer lá gratuitamente, nós temos reuniões periódicas para conseguir conversar e colher dados para entender o fenômeno da abstinência. Esse é o princípio da coalizão abstêmia, né? Ele indica, ele aplica, ele existe para a técnica do espelhamento. A técnica do espelhamento é aquela em que o abstêmio vê no outro abstêmio as dificuldades dele, é que ele se identifica com outro abstêmio, ele faz um espelho, o outro abstêmio é um espelho para ele. Veja só, nós estamos falando de abstêmios, nós estamos falando de adictos. Então, até mesmo em grupos anônimos, que tem reuniões periódicas, às vezes os abstêmios não se reúnem, porque um abstêmio que tem 20 anos de abstinência, quando ele está presidindo uma reunião, tem pessoas ali que têm 24 horas de abstinência. Né? O que nós tentamos propor são muitos anos de abstinência reunidos na mesma sala, né? De forma a ter centenas de anos. Um tem 20, outro tem 10, outro tem 15, e aí juntando isso tudo, nós teríamos muitos anos de abstinência para poder estudar e analisar. Né? Mas essa é a ideia, esse é o princípio da coalizão abstêmia, que indica que os abstêmios tendem a se agrupar, a se reunir, até mesmo para aplicar a técnica do espelhamento.